Deus de maravilha, é esse Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus de glória, é o Deus de poder, é Deus que cura, é Deus que liberta, meus irmãos. E nós estamos aqui, meus irmãos, nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que Deus ele vai falar no coração de cada um neste lugar. Deus ele já marcou o encontro com cada um de nós. Aqueles que não vieram, meus irmãos, eles perderam. A palavra é para quem está aqui, meus irmãos. A palavra é para os irmãos que estão aqui. Hoje nós vamos sair daqui cheio, transbordando da palavra do Senhor. Amém? Aqui em João capítulo 4, aleluia, vai falar de uma mulher samaritana. Eu vou estar lendo apenas o número 23. Mas a hora vem, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta hora, meus irmãos, abra o teu coração nesta noite. Abra o teu íntimo, meus irmãos. Deixe a palavra do Senhor entrar em teu coração. Aleluia. A glória do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, nesta noite, eu andei meditando nesta palavra, meus irmãos, há alguns dias. Eu achei essa palavra muito bonita. Hoje, meus irmãos, aqui é a campanha. Hoje está sendo o segundo elo, né, pastor? Segundo elo, águas que curam. Águas que curam. Verdade. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é a água. A água, meus irmãos, é vida. A água, meus irmãos, é vida. Verdade. As barreiras, meus irmãos, que estão às vezes nas nossas frentes, a água, ela vem, meus irmãos, ela passa naquela barreira, ela acha algum lugar, uma brecha, mas ela passa. Verdade. A água é desse jeito. Se a gente não beber água, a gente morre. Verdade. Se a gente ficar sem Jesus, meus irmãos, a gente perece. Verdade. A gente fica prostrado. Às vezes vem nas nossas portas, bate a enfermidade nas nossas portas. Verdade. Vem a tristeza em nossos corações. Vem aquele tempo mau, que é tempo ruim. E aí a gente, igual o pastor falou, mas daqui a pouco ele falou das casas, que a água vem e vem destruindo tudo. A casa que não tem alicerce, que não está firmado ali, meus irmãos, ela vai embora. É verdade. Mas o alicerce nesta noite que estamos falando, meus irmãos, é Jesus. Glória a Deus. É Jesus, meus irmãos. A água, meus irmãos, representa o Espírito Santo na palavra do Senhor. Árvores, meus irmãos, significa eu e significa você. Verdade. Mesmo cortada, mesmo quando as pessoas não dão nada, meus irmãos, mesmo assim ela floresce. Verdade, aleluia. Aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, vem dizendo, vem falando pra gente, ensinando a gente. Esta mulher, meus irmãos, ela era samaritana. E nesse tempo aqui, meus irmãos, os samaritanos não se davam com os judeus. É verdade. Ali, meus irmãos, depois da morte de Salomão, teve o reino do sul e o reino do norte. E o reino do sul, meus irmãos, não se dava com o reino do norte. O reino do sul era Jerusalém. Verdade. E Samaria ficou para Samaria, a sede naquele tempo. E os judeus não se davam com Samaria, porque naquele tempo a Síria veio, levou um pouco do povo dali, cativo, e ali instalou umas pessoas ali em Samaria, meus irmãos, que não era do povo de Deus. Não era do povo de Deus.
Aí foi juntando tudo. E os judeus não gostavam dessa juntança com outros povos. E ali eles começaram a adorar outros deuses ali em Samaria. E ali os samaritanos, eles viviam numa parte e os judeus viviam de uma outra parte. E ali, meus irmãos, Jesus ele estava em um lugar que havia muita gente, muitas pessoas. Aqui na palavra do Senhor vem dizendo assim, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos do que João. Aqui, meus irmãos, eles já estavam falando que Jesus era o maioral daquele tempo, que Jesus estava batizando mais do que João. E aí, meus irmãos, Jesus ele falou assim: ah é? Então eu vou me retirar daqui. Ele foi para outro lugar. Ali estava uma multidão, meus irmãos. Ele saiu onde estava aquela multidão e ele ia para Samaria. Mas aqui a palavra do Senhor, Jesus está dizendo no número 4, no versículo 4, diz assim que ele necessitava passar em Samaria. Verdade. Aí, meus irmãos, eles deixaram aquele povo lá, mas só que a palavra vem dizendo para a gente, meus irmãos, lá em Mateus, aleluia, vai dizendo que João batizava, mas ele dizia assim que quando ele vinha, que havia um maior do que ele, e havia um maior do que ele, que era Jesus Cristo, e ele ia vir, ia batizar. Isso sim, ele ia batizar, mas ele ia batizar com fogo, ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Mas não era a hora dele disso, então ele deixou dali. Ele deixou ali João, aquela multidão, e ele ia no encontro de uma mulher que necessitava da palavra dele, necessitava de algo da parte do Senhor, mas ninguém tinha a coragem, ninguém tinha a desprezo de chegar lá naquela cidade e buscar aqueles que estavam perdidos. Aleluia! Aí Jesus disse: nós temos que ir a Samaria, nós necessitamos. Ele não falou assim, ó, eu preciso, ou nós temos. Não, ele necessitava. E essa viagem, meus irmãos, era de 2 dias. Era 2 dias de viagem. E ali Jesus já falou assim, ó, vamos a Samaria. Juntou os discípulos e falou, vamos. E para chegar em Samaria, meus irmãos, os discípulos, os judeus, eles davam uma volta. Se eles fossem assim, era o bairro do lado, eles iam andando, chegavam rapidinho. Mas só que os judeus não passavam por Samaria. Mas Jesus ele foi, tinha algo para fazer naquele lugar. E tinha uma pessoa esperando ele. Ainda não estava esperando. Olha para vocês verem como que é Jesus. Jesus fala assim, eu vou te dar uma vitória. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa grande na tua vida. Aí, meus irmãos, a gente fica ansioso. É para agora, ainda não aconteceu. Verdade. Aqui, meus irmãos, Jesus ele falou assim, eu vou. E eram 2 dias de viagem. E aí então eles foram indo. E a mulher, ela estava ali vivendo a vida dela normal. Ela vivia a vida dela normal. Ela pegava o cântaro dela de manhã não, ela ia na hora do almoço, era meio-dia mais ou menos, porque ela não queria ir até a fonte, até o poço, meus irmãos, buscar água. Ela não queria, para ela não ver ninguém, para ninguém nem olhar para ela. Verdade. Porque ela, meus irmãos, ela tinha, naquele tempo, ela tinha vários homens, mas aqui a palavra do Senhor não diz, só diz que ela tinha vários homens. Então ela tinha vergonha. Ela estava com a alma dela, meus irmãos, aquebrantada. E Jesus, lá onde ele estava, ele já sabia aonde ele ia. Mas ela não sabia, meus irmãos. Ela estava vivendo a vida dela normal. Ela pegava o cântaro dela, ela ia na hora do almoço, meio-dia mais ou menos. Todo dia. E aí então Jesus foi caminhando com os discípulos. E quando eles chegaram no poço, Jesus chegou no poço, meus irmãos. Aí ele falou assim para os discípulos: vão lá na cidade de Samaria
buscar pão para nós. Aí então Jesus, cansado da viagem, meus irmãos, ele foi lá e sentou ali no poço ali, e ficou sentado ali descansando. Aleluia. Mas só, meus irmãos, que ele já estava esperando aquela mulher. Aqui a palavra do Senhor não diz, só diz que ela é samaritana. Aí então ela veio. Aqui na palavra do Senhor diz assim, ó: foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim da fonte. Era isso quase a hora sexta, era o meio-dia. Então ele sentou ali e esperou. Quando nós falamos assim, vamos lá na igreja, lá, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, Jesus estava aqui, meus irmãos, esperando cada um de nós, cada um de vocês. Verdade. Você, meus irmãos, é precioso para o Senhor. Aleluia. Essas portas aqui, meus irmãos, foram abertas para receber pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Verdade, aleluia. E ali, meus irmãos, a mulher chegou com o cântaro. E veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que a mulher pediu água para ele beber. Mas logo depois, meus irmãos, a mulher disse para ele assim: mas eu não tenho nada como tirar. Mas o Senhor não tem nada. Aleluias. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, e que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aquela mulher, ela estranhou, meus irmãos. Ela estranhou porque Jesus já estava pedindo, já viu ela e falou: me dá água para beber. Daí a mulher falou, já começou a falar assim: ah, mas os judeus não dão com o samaritano. E ela já viu ele como um judeu. Falou: mas como o senhor está me pedindo água? Mas daí ele virou para ela e falou assim: ah, mulher, se eu tivesse a minha água, se eu te desse de beber da minha água, jamais você ia voltar neste poço para buscar. Aleluia! Você não ia precisar mais voltar aqui. Aí a mulher já olhou para ele e falou assim: mas vem cá, o senhor não tem nenhuma vasilha, não tem nada para tirar água do poço? Mas aqui, meus irmãos, Jesus já usou uma estratégia para puxar conversa com ela. Verdade. Porque aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, aqui ele pede água, mas ele não bebe água, ele pede pão aleluias, para eles buscar lá na cidade, para buscar pão. Os discípulos buscar pão, mas ele não comeu pão. Ele não bebeu água e não comeu pão. Mas ali era uma estratégia dele para salvar aquela alma que estava ali. Verdade. Às vezes, meus irmãos, Deus precisa de um da nossa casa. Verdade. Às vezes, meus irmãos, a gente olha assim para o lado: oh Deus, eu estou caminhando sozinho. Oh Senhor, me dá força. E Deus, ele está ali do lado: vamos, meu filho. Aleluia. Vamos que eu te dou força. Vamos que eu te dou minha água para você beber. Aleluias. E ali a gente vai caminhando, meus irmãos. Mas aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, esse diálogo da mulher, mas com Jesus, ele foi mais além. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus e que quem é o que te diz, dá-me de beber, aleluias, glória tu a Deus, pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. E essa água, meus irmãos, é água viva. Glória a Deus. Aleluias. A água viva, ela já nos dá vida. E ela já é vida. Então, a gente jamais irá morrer. Porque essa água, ela é água viva. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva?
és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tomará e aí terá sede. A água que ela foi lá buscar cedo, meus irmãos, aquela água que ela foi buscar lá, meus irmãos, se ela beber daquela água, ela ia ter sede. Verdade. Mas a água que Jesus estava oferecendo para ela, jamais ela ia ter sede. Jamais ela ia ter sede. E era isso que Deus estava oferecendo para ela. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquele que beber da água eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha aí, meus irmãos, com glória. Glória a Deus. Quem veio em busca dessa água, meus irmãos? Essa água é água viva, meus irmãos. Essa água é água viva. Nós estamos no lugar certo. Hoje, meus irmãos, é o segundo elo da campanha. Até no final dessa campanha haverá testemunho. Aleluia. Aleluia. Haverá testemunho que Deus está fazendo. Nos nossos olhos, meus irmãos, nós não podemos ver nada, mas no espiritual, meus irmãos, há um movimento nesta noite. Há um movimento neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui então, meus irmãos, a mulher foi e respondeu para ele assim, ó: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aleluia. Glória a Deus. Ela já não estava sabendo quem que era esta água, o que era esta água e quem era Jesus. Verdade. Porque ela queria água, meus irmãos, para não poder mais ir no poço. Mas Jesus queria dar essa água para ela sentir a presença do Senhor, para ela ter uma mudança, ter uma cura de dentro para fora. Porque ela estava enferma, meus irmãos. Ela estava enferma na alma. A enfermidade dela era na alma, meus irmãos. Verdade. Glória a Deus, aleluias. Aqui logo depois, Jesus falou assim para ela, meus irmãos: vai, aleluia, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Oh, meu Deus. Jesus respondeu para ela assim, ó: disse-lhe bem, não tenho marido. Logo depois ele falou assim para ela assim, ó: possessa, você tinha 5 e o que você está não é seu. Só pode ser. Aleluia. Mas aqui, meus irmãos, a mulher já olhou e falou assim: opa, você é profeta, você revelou da minha vida. No começo, meus irmãos, ela viu ele como um judeu. Agora aqui na palavra do Senhor, ela já viu ele como um profeta. Verdade. Olha como que é a situação. Ela já estava sendo curada já, e ela nem estava percebendo. Ela já estava bebendo da água e não estava sabendo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente ouve a palavra do Senhor, às vezes fala: eu não estou entendendo nada, mas um dia após dia a gente vai vendo a mudança. Verdade. Porque Deus, Ele faz, meus irmãos, na hora dele, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Ele pode fazer hoje, mas Ele pode fazer amanhã. Ele pode fazer o mês que vem, mas Ele pode fazer também o ano que vem. Temos que ficar na posição. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos na posição que Deus quer, que Jesus quer. Aleluia. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tenho marido. Aleluia. Aqui no 19 diz assim, ó: Senhor, vejo que és profeta. Mas logo depois ela mudou o diálogo, meus irmãos. Ela chegou nele e falou assim: mas Senhor, onde eu devo adorar então? Se lá em Israel, a gente não pode ir lá, porque fizeram o altar lá no monte e nós não podemos ir lá. Aqui Deus não está. Aonde devemos adorar? Deus, Ele está mostrando aqui, meus irmãos, para ela um caminho. E o caminho meus irmãos, sabe o que é? Aleluias.
A gente vai poder adorar em qualquer lugar. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos poder adorar, meus irmãos, em qualquer lugar. Porque aqui, meus irmãos, a água viva que é a dele, meus irmãos, ela vai poder adorar em espírito. Aqui a alma dela estava doente, já estava sendo curada. Já estava sendo curada ali. A alma dela estava sendo curada pela água que Deus estava dando para ela. E esta água, meus irmãos, está jorrando nesta noite. A água, meus irmãos, que Deus está dando, ela está jorrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela está jorrando nesta noite. E onde Deus passa, meus irmãos, há mudança. Aonde o evangélico é pregado, há mudança, meus irmãos. Glória a Eu Deus. lembro um tempo atrás como eu era, hoje como eu sou agora. Naquele tempo eu olhava assim e eu falava, não vai acontecer nada. Deus ele não vai operar na minha vida. Eu acho que ele não vai conseguir, eu não vou conseguir sair daqui. Mas indo oposto, um dia eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. Aleluia. E é o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos. Aquela mulher, meus irmãos, ela falou onde vamos adorar. E Jesus falou para ela assim, ó, você vai poder adorar em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai poder adorar. Aqui na palavra do Senhor diz assim, você adorará o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não, é aqui no 21. Aleluias. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorarás o que não sabeis, vos adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verdade, O Pai está aleluia. procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, meus irmãos. Aquele que está na casa do Senhor e recebe o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo. Aleluias. Aí beba daquela água, meus irmãos, jamais ele terá sede. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, se pusemos um copo de 300 ml, tivemos um copo de 300 ml aqui numa mão, na outra uma garrafa de 1 litro, eu pegar essa garrafa de 1 litro e pôr neste copo, ele vai ter um limite, né? Se passar do limite, ele vai fazer o quê? Ele vai transbordar e vai cair, e o resto do litro de água ali, você não vai aproveitar ele. Aquela mulher, meus irmãos, ela estava buscando todo dia água. Aí, meus irmãos, estava tendo um limite de água para ela, estava tendo um limite. E Deus ele não queria que ela vivesse desse limite. Então, meus irmãos, imaginem vocês acham que uma fonte cabe em um copo? Também não cabe, meus irmãos. Verdade. Porque a água ela vai jorrando e nunca acaba. Quem já viu uma fonte? Fonte é desse jeito. Ela vai jorrando, a gente olha para da onde essa água está vindo. Imagine vocês comigo, meus irmãos. É desse jeito. Imagine vocês, vocês olhar, ver o oceano. Você ir lá pegar um copo também, no oceano. Vim falar assim, olha aqui, ó, esse aqui é o oceano. Vai falar assim, não, isso aí não é o oceano. Isso aí é um copo de água, mas é o oceano. Mas ali, meus irmãos, o oceano estava no copo, mas em pequena quantidade. Não era a totalidade. Deus, ele queria dar àquela mulher a totalidade. Por isso que ele falou para ela assim, ó, você está bebendo essa água, mas a água que eu te der, você não vai precisar mais de mim aqui, porque aquela água que ele der para ela, ela vai ser uma fonte dentro dela.
vai entrar dentro do coração daquela fonte, ela vai começar a jorrar água. Vai começar a jorrar, jorrar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai estar dentro dela, como uma água jorrando. Aleluia. Deus é maravilhoso, meus irmãos. É, Jesus, aleluia. Deus é poderoso para fazer. É, Jesus, aleluia. Oh, Deus de glória, Deus de poder. Eu meditando nessa palavra, meus irmãos, eu fui entendendo assim, imaginando aquela mulher lá todos os dias. Às vezes ia cabisbaixa, não podia ficar conversar com ninguém, porque todos estavam assim, olhando para ela assim, e falavam, nossa, olha lá vai ela. Verdade. Mas às vezes, meus irmãos, as pessoas nem estavam falando dela. Ela mesma estava se apontando. Verdade. Logo depois que Jesus falou isso para ela, meus irmãos, aqui, ela já estava vendo ele como um Messias. O que você vê, o que você achar que é Jesus, que é Deus, ele vai ser o que você acha que ele é. Verdade. A gente não pode limitar a palavra do Senhor, a gente não pode limitar o que Deus tem para fazer na nossa vida. É coisa grande, meus irmãos. Ele não quer que a gente fique enfermo, Ele não quer que a gente fique prostrado, Ele não quer que nós ficamos, meus irmãos, triste, abatido. Aqui, meus irmãos, a mulher, olha para vocês verem como que Deus mexeu na vida daquela mulher. Ela tinha um curso para fazer todos os dias, que era pegar o cântaro dela e ir à fonte. Pegar o cântaro dela e ir à fonte. Depois que Deus deu aquela palavra para ela, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Ela jogou o cântaro ali e correu para a cidade. E ela foi uma missionária, meus irmãos. Ela foi uma missionária. Aleluia. Ela falou, o senhor sabe o que Deus fez da minha vida? O senhor sabe o que Deus fez da minha vida? O senhor sabe o que fez Deus da minha vida? E ali aquela palavra, meus irmãos, foi entrando no coração daquelas pessoas. E de repente foi aquele monte de gente na paz de Jesus. Oh, o senhor é o Messias. Nossa, o senhor é o Messias. Nós queremos um pouco dessa água. Dá um pouco dessa água para nós. E é isso que Deus faz. Aleluia. E ali em Samaria, meus irmãos, a boa parte daquela cidade, ela estava... que Jesus ficou ali 2 dias. E nesses 2 dias, meus irmãos, a cidade quase inteira estava nos pés de Jesus. Glória a Deus. Tinha se convertido à presença do Senhor. E é isso que Deus faz, meus irmãos. Aleluia. Não se diminua. Não limite o que Deus tem para a sua vida. É verdade. O que o inimigo fala em você, fala você não consegue. Você está até agora e não consegue nada. Creia que Deus ele vai operar. Aleluia. No tempo dele, na hora certa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu creio, aleluia. Deus, Ele me usou para aleluia. Quem entendeu a palavra do Senhor?